Bom dia a todos. Podemos começar, Edmur, Walter? Sim. Pode sim. Bom dia aos que estão aí no centro, aos que estão online, sejam todos bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais esse domingo. É sempre muito bom poder estar domingo pela manhã nesses encontros. Então, como início, antes de apresentar o expositor, palestrante desse domingo, vamos fazer a nossa prece, né, em agradecimento. Então, convido a todos a fechar os olhos, se acomodar em seus lugares, que possamos elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse domingo, em que podemos nos encontrar, seja presencialmente, seja virtualmente, em nome de Jesus, buscando aprimorar os nossos conhecimentos sobre a doutrina espírita, sobre os exemplos do Cristo, a fim de pouco a pouco buscar a nossa melhoria, o nosso progresso, a fim de nos sustentar no dia a dia quando estamos nos deparando com as situações difíceis do mundo cotidiano. Agradecer aos trabalhadores espirituais e aos trabalhadores encarnados do Centro Espírita João Batista, que sempre nos suportam nesse trabalho e em todos os trabalhos da casa, e que nos fazem sentir muito confortáveis, muito bem-vindos, com muita paz quando estamos nesse ambiente. É com esse sentimento que abrimos mais essa reunião de paz desse domingo de fevereiro. Que assim seja. Assim seja. Bem, hoje, então, temos conosco o já conhecido de muitos, para aqueles que não conhecem, o Walter. Não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome, que é sempre difícil, né, Walter? Mas o Walter atualmente é o presidente do Centro Espírita João Batista, né? Já está aí trabalhando conosco no grupo de paz há muito tempo, com evangelização, e vai falar hoje para nós do tema Nossas Construções. Então, Walter, como sempre, se sinta à vontade, como sempre está aí no nosso grupo. Fica à vontade. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cláudio, Edmur, amigos que se encontram conectados. Eu vou projetar aqui, vou fazer uma explanação baseada nesse tema chamado Nossas Construções, fazendo uso de PowerPoint, tá? Então, eu vou projetar aqui. O Edmur, tá desabilitado aqui meu sharing, meu screen sharing. Tem como habilitar? O Cláudio, ele pode habilitar lá embaixo, né? Ele põe lá para todos, né? Ele habilita você. Cláudio? Tá. Deixa eu ver aqui onde é que eu faço isso. É lá no Share Screen. Sim. Embaixo aqui, você clica na binha à direita e vai aparecer lá, multiplicar para todos. Aí você clica no todos, ele tem acesso. Não... Então, mas não está aparecendo aqui para mim, não. Não? É que particularmente, aqui, como eu sou convidado, eu não tenho acesso. Se você jogar eu como co-host, eu consigo. Só um pouquinho. É que tem uma aba de configurações aí, Cláudio? Eu vou colocar ele aqui, peraí. Coloquei você aí, Edmur.
Colocou eu como co-host. Sim. Tá ok, já identifiquei. Pronto, agora ele tem acesso. Pode ir lá, volta. Edmur, só um minuto, Edmur. Acho que era bom deixar em mudo aí, porque tá dando um pequeno eco aí quando o Walter fala, tá? Eu acho por causa do retorno do microfone do computador. Perfeito, ok, Tá? perfeito. Estão vendo todos minha tela? Sim. Sim. Ok. Então, vamos lá. O título da explanação chama-se Nossas Construções, tá? Não Mas precisa. como as palavras podem nos levar a induzir, né, que vamos estar falando de construções como uma casa, por exemplo, tá certo? Que eu coloquei aqui através dessa imagem. Mas nós vamos estar fazendo um encontro e uma reflexão sobre algo um pouco maior do que somente uma casa do ponto de vista físico, tá? Eu vou mostrar aqui. Vai assistir com a mamãe aqui? Venha, filho. Então, Com a vocês puderem todos nova fechar. imagem, Pode seguir, Walter. Eu ia pedir para o agora. pessoal deixar em mudo. O Edmur já vai fazer isso. Então, na realidade, nós vamos estar falando nesse encontro aqui de aproximadamente 1 hora sobre nossas construções mentais, tá certo? Ou seja, aquilo que se origina aqui da nossa cabeça. Aqui tem uma imagem de um cérebro, mas o nosso pensamento não está restrito ao órgão físico do cérebro, reside na nossa mente, naquilo que existe como um atributo do nosso espírito, tá bom? Então, é isso que nós vamos estar discorrendo aqui. Será que elas se encontram? Elas estão devidamente equilibradas, protegidas, bem orientadas, né? Como que elas se encontram hoje, no presente momento, né? Nossas mãos estão cuidando, nossa vontade, nosso coração está cuidando dessas nossas construções mentais? Ou será que essas nossas construções e ações mentais, elas estão meio bagunçadas? Manutenção, né? Está havendo alguma espécie de vazamento, tem janelas quebradas, o teto já está também um pouco necessitado de manutenção. Como que se encontram? Essa é a grande nossa reflexão, tá? E essa temática, ela é tão importante no dia de hoje, na nossa vida presente, não só por conta da pandemia, que isso também é motivo de campanhas do Ministério da Saúde. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, né, as mulheres conhecem muito bem o chamado Outubro Rosa, que é aquela campanha, né, de prevenção do câncer de mama. Já os homens conhecem muito bem o Novembro Azul, que é referente à prevenção do câncer de próstata. Será que janeiro ou fevereiro ou algum outro mês não tem também uma cor? E eu trouxe aqui para vocês, né, que janeiro é considerado janeiro branco. Por quê? Porque foi a cor que escolheram, né? O Ministério da Saúde faz aí todo um calendário de reflexões, de temáticas, de campanhas, e já coube a janeiro ser um alerta sobre a saúde mental. Então, isso colabora com a nossa temática da manhã de hoje.
É uma campanha que visa demonstrar a importância de cuidar da saúde. Não significa apenas cuidar da saúde do corpo. Cuidar da mente também é fundamental para o total bem-estar e equilíbrio entre corpo e mente. Então, isso colabora com a escolha desse tema, para que a gente possa reforçar essas nossas construções mentais. E da onde nós vamos, então, extrair, à luz da doutrina espírita, é lógico, né? Aonde que nós vamos extrair as informações para a gente estar aqui refletindo sobre elas, né? Nós vamos trazer a partir deste livro, que talvez vocês já conheçam, já leram. É um singelo livro, Psicografia do nosso inesquecível médium Chico Xavier, ditado pelo seu guia e mentor espiritual, o Emmanuel. É um livro que está comemorando, né? Aliás, comemora realmente esse mês de fevereiro 44 anos de existência. Ele foi lançado, perdão, 44 não, 64 anos de existência. Ele foi lançado em 58, contendo valiosas recomendações para uma vida harmoniosa consigo mesmo, em sociedade e perante Deus. Contém 30 capítulos versando sobre assuntos ainda atuais, tais como o espelho da vida, vontade, cooperação, instrução, educação, trabalho, família, filhos, e assim vai indo sobre várias e várias temáticas bastante aplicáveis à nossa vida presente. E estes são, como são 30, eu destaquei aqui alguns, para ficar como uma indicação de leitura para quem quiser se aprofundar em todo o material que o Emmanuel disponibilizou. E estes itens que estão em vermelho, em negrito, são os que eu julguei apropriados para trazer aqui nesta manhã. Primeiramente, porque nós não dispomos de tempo para varrer e discorrer sobre todos, mas que eu achei que seriam os mais aplicáveis no presente momento em que cada um está vivenciando, seja individualmente, seja em família, seja em relação à pandemia e outros fatores importantes da nossa vida. Então, vamos lá. Esta é a nossa proposta. Então, lá no prefácio, o Emmanuel, é importante trazer uma parte do prefácio, porque ele valoriza o conteúdo. Então, o Emmanuel inicia dizendo assim: perguntou-nos, coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Necessidades daqueles que se encontravam reencarnados. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. E lembramos-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos, ele, Emmanuel, como espírito, em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, ou seja, para uma nova romagem terrena, numa reencarnação, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Olha só que interessante, que bacana, que legal, né? Ele fez um catado, fez um apanhado dos principais temas que eles, espíritos, discorrem com os amigos espirituais que estão numa programação reencarnatória. Anotações humildes. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e Vida, que é o título do livro, chamamos-lhe no mundo espiritual, e sobre a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, nós, presentemente reencarnados, para informá-los ainda uma vez de que nosso pensamento cria
a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no decurso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, olha que bacana, porque Emmanuel aqui nesse prefácio já resume todo o conteúdo do livro. Ele vai falar de como nós orientamos os nossos pensamentos. Não vamos falar nem como eles são gerados, porque isso é um atributo do espírito, mas como nós os orientamos. E como nós transformamos esses nossos pensamentos em condutas, em uma coletânea de ações, de hábitos, e cujo reflexo vai definir o nosso destino, se feliz ou infeliz. Então, vamos lá. Desde já, nossos amigos Cláudio e Fábio não comentaram, mas sintam-se todos à vontade, quem estiver aqui conectado nessa plataforma, para levantar a mão, tecer um comentário, fazer uma pergunta sobre a temática, tá bom? Vamos lá. Então, teremos 9 itens, e eu já começo aqui com o capítulo 1, o espelho da vida. Então, a vida não deixa de ser um espelho de tudo aquilo que nós fazemos. Tudo que nós plantamos, como o próprio Emmanuel ensina, de uma maneira livre, nós obrigatoriamente iremos um dia colher. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Palavras de Emmanuel. E ele já começa dizendo que a mente é o espelho da vida em toda a parte. É o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O que significa isso? Significa assim, que cada um de nós se encontra num estágio evolutivo, num degrau dessa escada infinita de evolução do espírito, e que cada um, à sua maneira, ao seu estágio, ao seu nível, vai vibrar, vai procurar sintonizar aquilo que está inerente ao seu grau evolutivo. Reconhecemos que o coração é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Ou seja, tudo que eu vibrar vai gerar uma sintonia que vai atrair aquilo que for afim, tiver uma certa afinidade. E vai, obviamente, também repulsar aquilo que não nos é afinado. Você atrai o que você afina e você vai repulsar aquilo que você não concorda e você não vibra. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Existe na internet um texto que diz assim, sobre vigiar os seus pensamentos, né? Não sei qual é a autoria, não é espírita, mas tem tudo a ver com essa questão da sintonia, que diz assim, vigiar os seus pensamentos, porque dos seus pensamentos serão geradas as suas palavras. Vigiai as suas palavras, porque das suas palavras serão originadas as suas ações. Vigiai as suas ações, porque delas formarão os seus hábitos. Vigiai os seus hábitos, porque eles formarão o seu caráter. E por último, vigiai o seu caráter, porque dele definirá a sua felicidade ou o seu destino, feliz ou infeliz.
Então, tudo é uma questão de sintonia. E onde que começou? Começou aqui, na nossa mente. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida, ou seja, nós plasmamos, né? Nessa palavra, nós não conseguimos identificar como que os nossos pensamentos, né? Como que eles se plasmam no mundo invisível, porque a gente não consegue enxergar as ondas do pensamento, mas eles se dispersam pelo universo. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Então, é um caminho de duas vias, né? Nós podemos sintonizar o bem, sintonizar Deus, Jesus, os bons espíritos, assim como eles também sintonizam conosco. E eles velam por nós, trabalham por nós, eles tentam nos ajudar na nossa evolução. É um caminho de duas vias. Tudo bem? Vamos lá. O próximo é a vontade. O que é a vontade? E já está na sequência do que o Emmanuel, né, muito sabiamente já dispôs. A vontade é como se fosse um motor, como se fosse aquele que direciona o nosso pensamento para algo bom, para algo ruim. Tá? Então, ela é uma gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da nossa ação mental. Compete a mim direcionar o pensamento para aquilo que eu acho conveniente, seja bom ou seja ruim. A divina providência concedeu por auréola luminosa a razão, depois da viagem de nosso ser pelas províncias do instinto. Então, a nossa vontade, ela é um atributo do reino nominal. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Por isso que eu comentei que ela vai dar a direção aonde nós queremos empregar essa energia. A vontade, contudo, é o impacto determinante. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, desejo, inteligência, imaginação, memória, que são atributos do nosso cérebro, da nossa mente, podem gerar perturbações perigosas se não bem orientadas. Então, compete à vontade gerenciar esses atributos do nosso pensamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, compete a nós direcioná-la para o bem geral, bem-estar geral, nosso, de todos aqueles que nos rodeiam. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Ou seja, a nossa própria boa vontade não vai nos deixar livres de más influenciações, mas ela é suficiente, ela pode ser suficientemente forte para impedir que a gente caia nas tramas do mal. Ok? Então, é como se fosse um leme, uma bússola, um motor poderoso que nos direciona. E é essa vontade que eu acho que quando Paulo de Tarso
comentou uma das cartas aos Coríntios, né? Aquela famosa frase, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ele estava falando da vontade, da sua força de vontade, da sua boa vontade em saber discernir aquilo que é bom do ruim, do que fosse proveitoso ou improveitoso, benéfico ou maléfico. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo bem? Vamos lá. Família. Então, já pulamos do capítulo 2, fomos para o 12. E já que nós fazemos parte de um grupo de pais, e essa palestra ela tem essa temática, né? É importante nós falarmos um pouco desse assunto, né? Família, que vemos através dessa imagem, pode ser os nossos pais, podem ser nós, podem ser os nossos filhos, podem ser os nossos netos, né? Família, são todos aqueles que se correlacionam dentro de um agrupamento familiar, seja ele dos nossos antepassados ou dos nossos sucessores. A família consanguínea pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Então, aqui o Emmanuel, ele vai fazer toda uma dissertação sobre as famílias problemas, né? Porque não adianta a gente falar nas famílias que são perfeitas do ponto de vista do convívio, da criação, da educação, de avós perfeitos, pais perfeitos, filhos perfeitos, irmãos perfeitos. Ele não vai falar disso. O que ele vai falar, que é um reforço para a nossa fortaleza moral e espiritual, é que, normalmente, os agrupamentos familiares são constituídos através de uma programação reencarnatária para acerto dos nossos débitos passados. Então, muitas vezes, o pai problema, o filho problema, o esposo problema, são desafetos de vidas passadas que nós mesmos criamos e não resolvemos. Então, na próxima reencarnação, né, eles vêm como familiares. É assim que na esfera da família, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Obviamente, é importante ressaltar que existem exceções. Existem espíritos que são verdadeiros missionários, que reencarnam em famílias, que muitas vezes não têm nenhum laço espiritual passado e que vêm com uma determinada missão, tá? Mas aqui nós estamos falando daqueles em que nós temos teias e tramas do passado a resolver. Padecemos o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento, né? Atire a primeira pedra quem não tem um parente difícil. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e de alegria, que já conseguimos tecer por intermédio do amor vivido em outras vidas, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada
e infeliz. E aqui me faz lembrar uma frase do nosso querido Chico Xavier, que ele falava assim, que nós contraímos os nossos débitos normalmente no atacado, ou seja, de uma vez só e grande, num determinado momento de uma determinada vida passada, no atacado. E a gente precisa, perante a justiça divina, pagar isso, e que normalmente nós pagamos e quitamos esses débitos no varejo. Ou seja, não que sejam em várias reencarnações, pode ser, mas normalmente são em vários dias, na convivência de um antigo desafeto. Por isso, contraímos no atacado e quitamos no varejo. Muito bem. E agora, obviamente, se a gente está falando de família como um todo, vamos falar dos filhos, né? Dos filhos que vêm a nós, sejam pelos laços consanguíneos, ou seja, pelos laços do coração, da afetividade, da adoção. Não importa como vamos constituir a nossa família, né? Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhes imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Ou seja, o Emmanuel aqui já está chamando a nossa atenção para a importância e a responsabilidade de um pai, de uma mãe, na condução de um espírito que chega e adentra o seu lar para aumentar a sua família. É um espírito necessitado de instrução, boas instruções, porque muitas vezes o que ele aprende nessa tenra idade terá reflexo para o resto da sua vida. Nossos filhos são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados tanto quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Então, é um caminho de duas vias. Se nós temos um determinado desafeto de vidas passadas, é porque nós não soubemos trabalhar essa questão. Então, seja de egoísmo, de orgulho, não importa qual seja as mazelas, mas muitas vezes o filho que vem a nós é um exercício do próprio pai, da própria mãe, no perdão, na prática do perdão, na benevolência, na indulgência, e por que não dizer na própria caridade. É assim que toda criança é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-se à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações. Ou seja, um gesto vale mais do que 1000 palavras. Recordemos que o coração da infância é urna preciosa a incorporarmos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a conviver em função de herdeiros das nossas próprias obras. Fazemos parte de uma grande família universal. Somos todos irmãos entre si. Somos todos espíritos eternos, criados por Deus, nosso Pai Criador,
num gesto de seu infinito amor. Teremos, então, diversas reencarnações para que nosso espírito possa seguir a caminho da luz. Só que essa jornada não vai acontecer sozinha. Não é uma viagem solitária. Dependeremos de diversos outros irmãos e irmãs nessa romagem. E muitos deles, obviamente, que cruzarem o nosso caminho, nós desenvolveremos alguns desafetos. E esses desafetos deverão ser sanados e quitados perante a justiça divina. Compete a nós, né? Seguirmos o que o Mestre pediu. Se você tem um adversário, um inimigo, reconcilia-te com ele enquanto está passo a passo. Não deixe para outra vida. Ok? Vamos lá. Prosperidade, né? Prosperidade, todo mundo quer prosperidade. O que Emmanuel tem a dizer sobre isso? Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Gastam-se largos patrimônios da exigência para conquistar-lhe o prestígio. Prosperidade, felicidade. Todos nós, de alguma forma, desejamos. Porém, nós vamos ver qual é o verdadeiro tesouro que nós devemos guardar. Na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a nossa energia mental, constituída à base das nossas emoções e desejos. Não esqueçamos que na jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração dos nossos propósitos. O que ele está falando é que não é errado nós queremos ter uma casa, um carro, uma determinada quantidade de dinheiro e ter posses e ter bens. Mas que não devemos fazer disso um objetivo principal da nossa vida. Toda a nossa vida. Nós temos que dar atenção a outros aspectos igualmente relevantes. O conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível. Nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar estes bens com o devido proveito conforme os objetivos da criação. Se não os converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se. E aí aqui cabe muito bem a parábola dos talentos do Divino Mestre Jesus. Aquela em que um senhor, dono de terras, ele ia fazer uma viagem e ele chamou seus 3 servos. E a um deu 1 moeda ou 1 talento. A outro deu 3 e a outro deu 5 moedas. Saiu em viagem. Passado um tempo, ele retornou e perguntou para cada um dos 3 servos o que fizeram com os talentos que eu vos dei. O que ganhou 5, investiu, alugou, arrendou uma gleba, um terreno, plantou, produziu, vendeu, e dos 5 talentos, as 5 moedas, devolveu 10. Estão aqui as 5 e mais 5. E o Senhor falou, muito bem. Pegou e perguntou para aquele que tinha ganhado 3. E o de 3 também retrabalhou de a sua maneira, transformando 3 em 6. E ele também falou, muito bem, venham para o meu lado. E perguntou ao último o que ele fez com aquela 1 moeda. E ele, com medo de que fosse roubada, não fez nada, simplesmente a enterrou. E aí o mestre falou, você não é um servo digno,
pegue suas coisas e saia. Ou seja, nós temos que fazer alguma coisa com aquilo que nos é emprestado, o que é nos dado de talento. Então, todos os nossos bens devem ter uma finalidade útil. Não deixar para que os nossos herdeiros se degladeiem, né, em contendas intermináveis, quando a gente tiver que retornar à pátria espiritual e ter que deixar toda a fortuna, todos os bens para os nossos herdeiros brigarem entre si. A fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, não passa de apropriação, que exige reparação, a fim de que a prosperidade legítima a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Ou seja, nós só vamos levar aquilo que nós tivermos praticado. Este é o nosso tesouro. Praticado de bem ou praticado de mal. É isso que importa perante o tribunal da vida, quando nós regressarmos. Então, isso não significa que nós vamos doar tudo que nós temos, né? E viver debaixo da ponte na mais absoluta miséria. Não. Vamos fazer bom uso daquilo que nós amealhamos através do nosso próprio suor, conhecimento, estudo, trabalho, dedicação e, por que não dizer também, economia. Muito bem? Vamos lá. Oração. Estamos quase chegando ao fim. São 30 capítulos, nós já pulamos, estamos no 26. Por que é importante falar da oração? A oração, que é algo absolutamente natural, principalmente para nós espíritas, né, que fazemos uma prece inicial a cada encontro, a cada atividade, assim como também uma prece de encerramento. Aqui Emmanuel vai nos dizer como é importante o gesto da oração. Ela é um divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. A oração não precisa de palavras verbalizadas. Pode ser no íntimo do seu ser. Basta vibrar no bem, reconhecendo um Deus Todo-Poderoso, reconhecendo a gratidão por tudo que nós temos, reconhecendo e pedindo intercessão em prol daqueles que necessitam de amparo, seja espiritual, seja material. Esta é a função da prece. Buscando o amor divino, para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Olha que bacana. Muitas vezes a gente não tem essa percepção, né? Mas orar é comunicar-se com o próprio Criador ou seus prepostos. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio sobre a forma de inspiração e socorro íntimo, os influxos dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Porque nenhuma oração, André Luiz nos ensina que nenhuma oração fica sem resposta. Pode não ser exatamente aquilo que nós estamos pedindo, porque nós não temos uma visão do todo, não temos
um entendimento das programações reencarnatórias de todos, mas nenhuma prece fica sem resposta. E muitas vezes ela chega em formas de intuição, através desses mensageiros divinos, desses guias, mentores, anjos guardiões que nos acompanham na romagem terrena, através de intuições, muitas vezes sem nós pedirmos. Eles velam por nós e eles trabalham anonimamente por nós, nos intuindo para as boas decisões. Vamos lá. Obsessão. Não poderíamos deixar de falar deste assunto extremamente complexo, porém importante, porque muitas vezes os nossos pensamentos mal direcionados vão gerar processos obsessivos. Vamos ver o que Emmanuel nos diz a respeito. Vejam a imagem, né, que eu coloquei, uma confusão de ideias, de fatos, de imagens acontecendo, né, dificultando o equilíbrio desse nosso irmão. A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. É um equilíbrio de forças interiores gerando profundo desequilíbrio em nossa harmonia espiritual. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos. Porque, na essência, muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, a obsessão não é só uma questão de um espírito desencarnado que nos obsedia. Muitas vezes o nosso obsessor é alguém que faz parte do nosso convívio, nos obsediando com as suas ideias. E se a mente, a nossa mente visada, sintoniza com essa onda criadora lançada sobre ela, inicia-se um vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o ciclo de encantamento em que o obsessor e o obsediado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há obsessão unilateral. O que significa? É simples. Para que haja um circuito, é necessário que haja um receptor e um emissor, ou um emissor e um receptor. Somente assim o processo da obsessão se fecha. Então, se nós estivermos com a nossa vigilância, né, dentro daquilo que o mestre pediu, do orar e vigiar, se a nossa vigilância estiver baixa, nossa sintonia estiver baixa, nós vamos atrair espíritos da mesma sintonia, que vão nos fustigar, nos induzir a processos obsessivos. Porém, se nós percebemos isso, nós podemos interromper esse circuito. Nós não precisamos tomar parte desse circuito, dessa ação, deste convívio, que vai ser funesto para nós. Nós seremos sempre o maior prejudicado. Então, nunca há uma obsessão unilateral. Nós somos, de certa forma, coniventes com as induções, com as sugestões que nos vêm, seja de um espírito encarnado ou desencarnado. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento, alheio que nos visita, oculto. O maior dos rios, o Amazonas, começa com um pequeno riacho.
E a maior das obsessões pode começar com uma simples intenção, indução. Saibamos fugir aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal. Então, aqui vem novamente a recomendação do Divino Mestre. Orai e vigiai. Nossos pensamentos, palavras, ações, hábitos, nosso caráter, nossa vida como um todo. Enfermidade. Estamos no meio de uma pandemia, né? E a enfermidade, que não precisa ser a Covid, pode ser qualquer uma outra, pode nos infligir severos prejuízos. Ninguém poderá que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm função preponderante nos serviços de purificação do espírito surgindo com a criatura no berço. Ou seja, Emmanuel já começa dizendo o seguinte, ó. Nem toda doença que eu adquiri originou do meu processo mental. Porém, o processo mental pode ter uma positiva ou negativa influenciação sobre a doença que eu vou desenvolver. Muitas doenças são congênitas, fazem parte de uma programação reencarnatória. Elas nascem conosco e vão morrer conosco. Fazem parte de um processo evolutivo de depuração. Muitas vezes a doença ou a deficiência, né? Não precisa ser exatamente uma doença, um gatilho genético, muitas vezes fomos nós mesmos que pedimos, quando estávamos lá em cima, do lado de lá, programando a nossa reencarnação. Mas o que Emmanuel já chama a atenção é que a forma como nós encaramos a doença, isso tem toda uma correlação interessante. Os sintomas psicológicos, em sua maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações. O veículo de nossas manifestações é o nosso corpo. Então, nós sabemos que muitas vezes nós somatizamos, né? Estágios mentais, psicológicos e emocionais no nosso corpo físico. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que a tensão mental acarreta distúrbios no corpo físico. Olha só, isso lá em 1958, Emmanuel já falava das somatizações, dos desequilíbrios emocionais e psicológicos em nosso corpo físico. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. É imperioso evitar os desregramentos da alma. Somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem é que superaremos o domínio da enfermidade, evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, nós, se não temos como reverter um quadro clínico, um quadro de enfermidade, de doença, nós temos que, pelo menos, estabelecer um estado de resignação perante essa impossibilidade. Isso já vai ajudar no seu reequilíbrio espiritual. Qualquer ação contrária a essa resignação só tende a piorar o quadro. Tudo bem? Vamos lá.
Número 30, o amor. Chegamos ao último capítulo do livro, não é o último slide, faltou ainda um slide e um filminho, mas o amor, né? O amor resume tudo. O amor que muitas vezes é incompreendido, o amor que muitas vezes é tomado como outras formas de sensações. O amor é de origem divina. O amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto as flores anônimas esquecidas no campo. Estamos falando do macrocosmo, tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. O amor determina que estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Eis porque Jesus, o nosso guia, modelo divino, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem querer qualquer ideia de recompensa. Para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, o Divino Mestre legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a última frase deste livro, pequeno no formato, mas grandioso nas informações e aplicações diretas em nosso dia a dia. Um breve resumo de tudo que nós falamos, antes de passar um pequeno filminho, que chegou a mim no dia de ontem, né? Como já estava trabalhando a elaboração dessa palestra, o filminho chegou através de um colega aqui do centro, sem que eu peça, mas que tem total aplicação nessa temática. O resumo é o seguinte: nós não construímos uma casa de imediato. A casa não surge num estalar de dedos. Nós temos que construir esta casa tijolo a tijolo, base a base, janela por janela, portas, telhados e tudo mais. Levamos um certo tempo para construir esta nossa casa mental, que é um reflexo daquilo que nós somos hoje, no presente dia, 13 de fevereiro de 2022. Se nós levamos um certo tempo, é necessário que essa casa, de vez em quando, possa sofrer uma devida manutenção, uma devida reforma. Nós vamos ter que descer aos porões para verificar se não tem vazamentos, nós vamos ter que subir ao telhado para ver se não tem outros vazamentos, nós vamos ter que inspecionar tanto internamente quanto externamente. E é essa a reflexão de nós verificarmos, né, como que anda a nossa casa mental, que tipo de direcionamento eu estou fazendo aos meus pensamentos. Será que são desejos de vingança, de ódio, de rancor, de falta de perdão, de destruição, de malefícios de qualquer natureza? Ou eu estou tendo sentimentos e direcionamentos altruístas, né, que é o contrário do egoísmo, sem orgulho, querer ajudar a todos aqueles que porventura cruzarem o meu caminho? Como que anda esse direcionamento?
eu estou fazendo a devida manutenção para identificar essas oportunidades de melhoria no meu próprio ser, através da minha própria casa mental que eu mesmo construí? Então, é uma reflexão para nós aqui no final dessa explanação, porque nós devemos tomar conta com muito carinho dessa casa, carregá-la, né, nas nossas mãos com muito carinho, porque essa casa, ela não é somente nossa. Nós não somos uma ilha, nós não somos eremitas vivendo em cavernas no meio do deserto. Nós temos todo um núcleo familiar em que nós fazemos parte, nós temos todo um ciclo de amigos que fazem parte do nosso convívio e que nós temos que, ao cuidar da nossa casa mental, nós também estaremos cuidando daqueles que fazem parte do nosso convívio. E há uma interdependência de pessoas entrelaçadas nesta construção de uma casa mental equilibrada, de um convívio harmonioso, de um bem-estar saudável, não apenas do corpo, mas principalmente espiritual e emocional, em tempos de pandemia, em tempos de notícias, de guerras, de tragédias, de cataclismas, né, de toda a ordem aí da natureza. Tudo bem? Então, para finalizar, eu vou passar um pequeno vídeo que não vai entrar automaticamente, tá? Eu vou dar um stop share e vou voltar com o vídeo, tá bom? E aí nós encerramos. Estou passando um pouquinho do tempo, mas já já nós encerramos. É um vídeo curto, mas muito bem feito e que reflete esse nosso momento atual. Talvez até alguns de vocês já tenham visto, eu tenho certeza que alguns já viram, né? Porque tudo circula muito rápido na internet, no WhatsApp principalmente, mas eu acho que ele tem uma mensagem muito positiva, né? Saiamos desse encontro, né, com essa mensagem positiva, dessa força do nosso pensamento influindo diretamente na nossa vida. Vamos lá, pessoal. Só me digam se o áudio, tá, vai surgir, tá? Apesar de não ter nada falado, tem uma musiquinha de fundo. Só me digam se o áudio está saindo, porque às vezes o áudio precisa habilitar aqui alguma coisa, tá bom? Vamos juntos fazer brilhar a nossa luz.
ajudando uns aos outros. Pense nisso. Muito bem, pessoal. Passei 5 minutos, Cláudio e Fábio. Me desculpem. Sem problema. Muito boa palestra, obrigado pelo tema. Se todos estiverem de acordo, como a gente passou um pouquinho do tempo, ou a gente abre mais 5 minutinhos para, se alguém quiser fazer algum comentário, ou a gente encerra respeitando aí os compromissos de todos aí que estão assistindo, né? Se alguém tiver algum comentário muito rápido aí, por favor, sinta-se à vontade. Tudo bem? Bom, então, mais uma vez, obrigado, Walter, e para finalizar, a gente vai convidar você a fazer a prece de encerramento para nós, tudo bem? Tudo bem, Fábio. E aí depois eu vou só avisar qual é a palestra da semana que vem, tá bom? Sim. Vamos todos, então, nós aqui reunidos, mesmo que de maneira virtual, nós sabemos que os nossos corações, eles estão entrelaçados, estão conectados. As energias que emanam deste nosso coração amigo, elas se encontram vibrando em perfeita comunhão. Vamos então tomar este momento como um momento de podermos elevar este sentimento de gratidão pela vida, de podermos estar ativos e operantes, de estarmos podendo trabalhar na construção do reino de Deus na terra. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, que nos criou como um filho amado seu. Agradecer por termos um irmão maior, um divino amigo, um médico das nossas almas, que é o nosso querido Jesus Cristo de Nazaré. Agradecer por ele ter cumprido a promessa de enviar um Consolador, de ele ter mobilizado diversos espíritos, entre eles Allan Kardec, para que pudesse codificar essa doutrina maravilhosa que nos une, que é o motivo de estarmos aqui conectados através desta humilde exposição, explanação do grupo de paz do Centro Espírita João Batista. Vamos agradecer por esta luz imperecível que a doutrina espírita nos traz, esclarecendo diversos pontos obscuros de nossa existência, contribuindo para que nós tenhamos uma compreensão maior daquilo que nós podemos chamar de vida. Vida que não se inicia somente no berço, que não termina no túmulo. Vida que continua por milênios, pois somos espíritos eternos. E assim, através de nosso muito obrigado, obrigado e obrigado por todas as graças, todas as dádivas, todas as bênçãos recebidas no dia de ontem, no dia de hoje e com certeza no dia de amanhã. Agradecemos. Que assim seja. Assim seja. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram conosco presencialmente na casa, aí no Centro Espírita, virtualmente. E a semana que vem nós
teremos conosco a Valéria Graff, que já fez palestra para o Grupo de Paz há algum tempo. Ela vai falar do tema Dar-se-á àquele que tem, que é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Esperamos todos vocês, então, no próximo domingo. Obrigado a todos, excelente domingo a todos, nos vemos em breve. Até mais. Um abraço.